Reforma já. Reforma já. Quando nós ouvimos falar de reforma, nós lembramos de reforma protestante, a grande reforma do século XVI, e lembramos de Martinho Lutero, que foi o grande nome da reforma, pregando suas 95 teses lá na porta da igreja do castelo de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517. E nós acabamos de ler em Romanos o mesmo texto que Martinho Lutero leu em determinado dia e que falou grandemente no seu coração. E Martinho Lutero continuou firme em seus propósitos e ideologia, mesmo sendo obrigado a se retratar com a Igreja Católica, a se retratar com o Papa, mas ele manteve ali a sua integridade, a sua devoção, a sua fidelidade à palavra e trabalhou veementemente para traduzir a Bíblia para o alemão, pregou e escreveu incansavelmente para difundir a verdadeira mensagem do Evangelho. Mas, como falamos de reforma, não podemos também nos esquecer dos pré-reformadores, John Wycliffe, John Hus, que foram aqueles que tiveram proeminência no sentido de uma pré-reforma, vamos dizer, que deram pontapé inicial para que houvesse a reforma. E também tem outros reformadores, João Calvino, John Knox, Zwinglio e entre outros. Esses homens viveram por aquilo que creram e também morreram por aquilo que creram. Mas nós que aqui estamos, olhando para a igreja atual, a igreja contemporânea, sabe que nós podemos dizer que está tudo bem? Olhando para a igreja sob um ponto de vista crítico, doutrinário e dogmático, será que está tudo bem? Olhando para a igreja no sentido espiritual e não religioso, será que está tudo bem? No meu ver, penso que não. No meu ver, penso que nós precisamos de outra reforma. É necessário reformar para que nós voltemos aos verdadeiros valores e princípios bíblicos, deixando Jesus tirar as escamas dos nossos olhos. Nós vemos que o mundo, como nós estávamos falando, o mundo está mergulhado em trevas. O mundo está mergulhado na escuridão, onde o satanismo é uma realidade. Parece que hoje o Halloween está mais proeminente do que qualquer outra coisa no dia 31 de outubro, exatamente no dia onde se comemora a reforma protestante. O Halloween está tendo sobressalência. Mas a parte dos cristãos, infelizmente, nós estamos vendo também um desleixo, um comodismo, uma sonolência, e não só isso, uma conformação com o mundo. E isso é muito evidente e notório. Só que a Bíblia diz, nos alerta, para que nós não nos conformemos com este mundo. Ou seja, se nós desobedecemos isso, nós estamos em contrário àquilo que a Bíblia reza. 1 João 2,15. O que o apóstolo João declarou? Vamos ler juntos. 1 João 2,15. Um texto que eu gosto muito, mas eu quero ler conjuntamente aqui com os irmãos. 1 João 2,15, o apóstolo do amor, ele declarou assim: não
coisas que Ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Então a recomendação de Paulo é: não se conformem com este mundo. E a recomendação de João é: não amem o mundo. Mas o que está acontecendo? Que o povo está se dando ao prazer, à corrupção, à idolatria, à imoralidade, e por aí vai. Por aí vai. Estava conversando com alguém esses dias e a pessoa estava falando das igrejas pretas. As igrejas pretas. Não sei qual que é a opinião das irmãs. Não sei. Mas parece que hoje tem que ser assim para que atraia pessoas e principalmente o público jovem. Parece que a igreja tem que se conformar com um padrão gótico para atrair como se fosse um clube. Então a coisa está bem complicada. E só modismos, povo chegado em movimentos, em programações, em festas. Mas se não tiver isso, não tem graça, não tem devoção, não tem entrega, não tem amor, não tem obediência à palavra. Na verdade, está tudo errado. Está tudo errado. Que nós queremos estar num lugar onde nós sejamos satisfeitos. Mas, se nós olharmos para a Bíblia, quem que tem que ficar satisfeito é Deus. Quando nós estamos na igreja, nós não estamos na igreja para sermos satisfeitos. Nós estamos na igreja para louvarmos a Deus, para oferecermos o nosso culto a Deus. E desde que o homem se deu às suas vontades e paixões, deu no que deu. Comeram ao fruto, sendo tentados pelo diabo, e entrou essa desgraça do pecado, que proporciona todas as fatalidades da vida. Por que Jó, irmã Meire, passou por tudo que ele passou? Por causa da desgraça do pecado. Porque o homem, ao invés de ter obediência a Deus e satisfazer o que era a vontade de Deus, satisfez a sua vontade, incitado obviamente pelo diabo, mas cumpriu-se ali não a vontade de Deus, mas a vontade do homem. Prevaleceu a vontade do homem. E o que está acontecendo nas igrejas hoje em dia é que está prevalecendo a vontade do homem. O homem é que tem que ser cultuado. Se não é o pastor que tem que ser cultuado, é o irmão que tem que ser cultuado. Se não é a liderança que tem que ser cultuada, é a tal pessoa que deve ser honrada, e não Deus. Parece que Deus não é mais o foco. Parece que nós não vivemos mais por aquilo que Deus disse, vivemos por aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós dizemos e achamos. Então, o que acontece é uma inversão de valores. É o mundo entrando na igreja, e não a igreja fazendo a diferença no mundo. As trevas estão sobrepondo a luz, e o sal está se tornando insípido. E Jesus falou assim: para que serve o sal se ele for insípido? Serve para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Só que Jesus falou assim, com toda a força da expressão: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, se adequem a isso ou
sejam insípidos, ou sejam trevas. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem como. E assim nós percebemos que o homem necessita de uma renovação urgentemente, através de uma real conversão, por meio do arrependimento. Deus está requerendo algo mais da nossa parte, uma atitude, uma devoção de verdade, porque nós estamos vivendo fim. Precisamos de um posicionamento. Não dá para continuar do jeito que está. Agora, o que é reformar segundo a vontade de Deus? Vamos lá aos tópicos. Reformar segundo a vontade de Deus é ter atitude para sair daquilo que não está bem. É preciso sair das trevas para a luz. Não podemos nos conformar com aquilo que não está bem. Não podemos. É extremamente urgente a necessidade de entendimento nesse sentido. E para isso acontecer é necessária obediência. Obedecer aquilo que Paulo aconselhou em 2 aos Coríntios, capítulo 6, o texto que nós lemos. Vamos reler o texto. 2 aos Coríntios 6, do 14 ao 18. Uma mensagem de Paulo, conselho de Paulo, dizendo assim: não se ponham em jugo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Isso me faz lembrar aquele texto lá de 2 Timóteo 3, onde Paulo lista lá, um mundo de impiedade, onde nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, arrogantes, infiéis, avarentos, desobedientes a pais e mães, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E no final das contas ele dá um conselho muito pertinente a Timóteo: afasta-te desses. Posicionamento. Afasta-te desses procedimentos. Posicionamento. Porque não dá para se colocar em um jugo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Tem como? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? É a minha postagem, onde eu coloquei lá uma reflexão, que muitos pensam que Jesus só veio pregar a paz e o amor. Não. Jesus, por que ele se relacionava com os publicanos e pecadores? Estava conformado com os procedimentos dos publicanos e pecadores? Não. Jesus estava lá porque quem precisava de Jesus eram eles. Como Jesus mesmo falou: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Aí o que Jesus estava fazendo lá, comendo com publicanos e pecadores? Estava ministrando a vida deles, estava pregando a eles, estava chamando eles ao arrependimento. Quando trouxeram aquela mulher apanhada em adultério até Jesus, Jesus falou para ela: vai, continue o teu procedimento. Não faça a vontade da carne. Você merece ser feliz, você merece ter prazer. Foi isso que Jesus falou? Não, Jesus falou: vai, não peques mais. Olha, esses homens aí, os quais lançaram por terra todas as pedras, Jesus tinha falado a eles: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, chamou todo mundo de pecador. Estamos todos dentro do mesmo pacote. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou, porque todo mundo tinha consciência do seu coração. Mas aquela mulher, a qual era alvo, Jesus mandou ela se posicionar. Olha, até agora
que você agiu assim, agora o procedimento é diferente. Vai, não peques mais. Por quê? Que comunhão, que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Não existe. Não tem. Que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Ou é Deus ou é o ídolo. Tem que haver uma escolha. Foi aquela palavra de Elias lá no Antigo Testamento: até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? E hoje em dia não existe isso. As pessoas em cima do muro. As pessoas de repente estão fundamentando suas ideias e suas convicções mais baseadas em pensamentos de homens do que propriamente na Bíblia. Não, a Bíblia diz assim, mas o tal lá está falando que a coisa em relação à igreja está acontecendo isso, aquilo. E eu acredito na palavra que diz: olha, está acontecendo isso lá na terceira igreja presbiteriana. A pessoa muitas vezes dá ouvido a enganos do que propriamente viver por aquilo que a Bíblia prega. Ao invés da pessoa abrir mão da contenda, porque está escrito lá que Deus odeia, está escrito lá em Provérbios, que Deus odeia o que semeia contendas entre irmãos. Está escrito isso. E se Deus odeia isso, eu tenho que ter um posicionamento em relação a isso, eu tenho que passar largo disso. Paulo falou lá em Filipenses 2: nada façais nem por contenda e nem por vanglória, mas o irmão tal está falando isso, está falando mal da irmã Meire, exemplo. Aí a pessoa, mas o que a irmã Meire está fazendo? Não, a irmã Meire está assim. E a pessoa começa, ali. Mas a Bíblia manda fazer assim. Mas a pessoa se embrenha para esse lado de cá. Porque a carne tem uma atração por esse tipo de coisa. E aí, nós damos muito mais vazão para aquilo que não edifica do que para aquilo que edifica. Estamos nos embrenhando mais para as trevas do que propriamente para a luz. E é isso que está acontecendo. E é isso que está levando as pessoas para o buraco, para a bancarrota espiritual. A pessoa não congrega, irmã Maria, a pessoa não congrega e ela acha uma justificativa para isso. Aí eles podem até pensar em alguém, de repente, que tem esse tipo de pensamento. Não congrega, por quê? Aí a pessoa arranja um monte de justificativa para justificar o que é injustificável, o que não tem justificativa. Por quê? No reino de Deus, ou é ou não é. É ou não é verdade? No reino de Deus, ou é ou não é. Jesus estabeleceu prioridade. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Prioridade. Busquem em primeiro lugar. Mas a pessoa não, ela fica justificando o injustificável. Aí está escrito lá em Hebreus 10:25: não deixe de congregar, como é o costume de alguns. Mas a pessoa está arranjando justificativa para justificar o que é injustificável. Não é assim, o meu posicionamento é esse, por causa disso e aquilo. E a pessoa vai muito mais pela sua opinião do que propriamente pelo princípio que está estabelecido. Não. Ou é Deus, ou é a opinião própria, ou é Deus, ou é o ídolo. Elias
Deus falou: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se é Deus, então sirvam a Deus. Se é Baal, então vamos para o lado de Baal. Se decidam. Agora ficar aqui no meio não dá. Ficar em cima do muro não dá. Ou é um ou é o outro. Salomão, ele aconselhou para que nós busquemos a sabedoria. E buscar a sabedoria requer esforço. Aí o Tiago, ele nos dá uma luz em relação à sabedoria que é edificante para nós. A sabedoria que edifica a casa, como está relatado lá em Provérbios. Deixa eu ver. Provérbios 9. Se não me engano. Só conferir. Provérbios 9 fala dos 7 pilares, se não me engano, da sabedoria. Sabedoria que edifica a casa. A sabedoria que construiu sua casa ergueu suas 7 colunas que edificam a casa por meio da sabedoria. Quais são essas 7 colunas? Tiago abordou. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Olha o próximo ponto aqui: sem parcialidade. Imparcial. Sabedoria que vem do alto é imparcial, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ou seja, não dá para ficar em cima do muro. Ou é luz, ou é trevas, ou é o reino, ou é o mundo. Agora não, as pessoas dividem o coração. Meu coração não tem espaço para tudo. É igual o coração de mãe. Tem espaço para Deus, mas também o diabozinho pode entrar mesmo. Tem espaço para o rei, tem espaço para o mundo. O que tem? O que tem uma festinha? O que tem tomar uma cervejinha? O que tem isso? O que tem aquilo? Qual que é o pecado? Justificando e justificado. A Bíblia diz que errado é se embriagar. Já ouviram esse termo? Justifica o injustificável. Não tem. O eu não é. Mas as pessoas estão arranjando os argumentos para justificar aquilo que não tem justificação, para respaldar aquilo que não pode ser respaldado. Consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Que comunhão há entre luz e trevas? Não existe isso. A principal meta de Deus, ou sua maior missão, é salvar o homem através de Jesus Cristo. Para que isso aconteça, é necessário deixar o Espírito Santo atuar com total liberdade. E nesse sentido, nós precisamos ser cooperadores. Se eu não abrir o meu coração para Deus fazer uma obra completa, uma faxina espiritual na minha vida, eu estou só perdendo tempo. Se eu não me disponho para que Deus trabalhe em mim, eu posso ficar só uma vida aí, igual o povo no deserto, perambulando, dando voltas no mesmo lugar durante 40 anos. E quem chegou lá? 2. Nós nos preocupamos aí com quantidade. Se essa igreja estivesse cheia nessa manhã de 2 de novembro,
onde o povo pegou para folgar. Ficamos preocupados com a quantidade. Mas olha, a quantidade que saiu do Egito, mais de 2 milhões de pessoas, trilhando pelo deserto. E quem chegou lá? De homens acima de 20 anos, todos. Coisa vai afundando. Vai afundando. Por quê? O Josué e o Caleb fizeram a parte deles. Enquanto lá uns foram, vocês lembram lá a passagem que Deus mandou serpentes para morder aquele povo? Imagina que terror. O povo trilhando pelo deserto, de repente uma cobra e água se manifestando, e muitos sendo picados e morrendo. Aí o Moisés, o que eu faço, Senhor? Ó, constrói lá uma serpente de bronze, assim assado, e que olhar para aquela serpente, ele seja picado, não vai morrer. E foi isso que aconteceu. Mas o que o povo fez depois que passou aquele evento? O povo pegou aquela serpente e levaram com eles, e em determinados momentos lá estavam adorando aquela serpente. Vê o grau de burrice que chega o homem. Estava adorando aquela serpente. Neustã, era o nome de Neustã, aquela serpente de bronze. Aí chegou um dia que o Ezequias, o rei Ezequias, olhou para aquele negócio que estava gravado. O que ele fez? Não, o povo está, como assim? Adorando ele? Uma serpente? Que coisa estranha. Aí o Ezequias foi e liquidou com aquele nome, o rei Ezequias. Então, o povo é muito propício a esse tipo de bobagemzinha. Nós precisamos ser cooperadores de Deus para que haja uma faxina espiritual da parte de Deus. Não vamos partir, não. Tenhamos comunhão com as trevas, que realmente passe de largo de tudo que diz respeito a nós, o nosso coração, a nossa família, os nossos filhos. Josué desafiou o povo. Josué, que ele conseguiu entrar, teve um momento que ele desafiou o povo. Agora temam ao Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Aí nós temos esta mensagem. Não, essa não é a mensagem que o povo quer ouvir hoje. Não é verdade? A mensagem de Josué: sirvam ao Senhor com integridade e fidelidade. Mas a mensagem que o povo quer ouvir hoje é: não, você não se parecer, se valorize, você é mais semelhante de Deus, portanto, as cadeias estão se abrindo, pise na cabeça do diabo, você é mais do que vencedor. Claro, há resposta para tudo isso na palavra, para que nós tenhamos uma convicção que em Cristo nós somos mais que vencedores, e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Só que a mensagem que o povo quer ouvir hoje é aquela mensagem alisa ego, é aquela mensagem motivacional, é aquela mensagem que aqui vai dar tudo certo, é a mensagem neopentecostal: você tem que recusar a doença, você tem que prosperar obrigatoriamente. Tudo errado. Mas qual foi o chamado de Josué quando ele desafiou o povo? Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Foi a mensagem que o Josué, que conseguiu entrar na terra prometida, lançou ao povo. Joguem fora os deuses que os antepassados adoraram além do Eufrates no Egito e sirvam ao Senhor. A convicção de alguém que realmente não tinha comunhão com as trevas. Se porém não
lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Foi o mesmo procedimento de Sadraque, Mesaque e Abednego, que convictamente não se prostraram diante de um ídolo. Por quê? Não, a nossa convicção é essa: nós servimos o Deus de Israel. Por que ficar se prostrando diante de Deus? Então, amados, é preciso mudar do pecado para a santificação, do erro para o conserto, do comodismo para o compromisso, da religião para os bons frutos, do reino do homem para o reino de Deus. Vamos ler o Salmo 40. Eu anotei aqui, mas não me lembro qual é o texto, fiquei curioso aqui. Salmo 40, verso 4. Quem pode ler para nós? Salmo 40, verso 4. Bem-aventurado o homem que pôs no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Olha, interessante o texto. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, põe no Senhor e não atenta para aquilo que procede do homem. Sua confiança está no Senhor. No Senhor. Segundo ponto aqui: reformar segundo a vontade de Deus, edificar a casa sobre a rocha. Como que é edificar a casa sobre a rocha? Jesus falou: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é considerado como homem prudente, que edifica a sua casa na rocha. É necessário um retorno à sã doutrina. Existe uma doutrina de Deus. Os homens pegaram muitas vezes essa doutrina e transformaram em dogmas. Mas existe uma sã doutrina, que é a palavra de Cristo. É a palavra de Cristo que tem que prevalecer nas nossas vidas, não a palavra de homens. É não negociarmos mais os valores, para não pagar o preço dessa negociação. É capricharmos na semeadura para a colheita ser boa. É voltarmos a atenção para as verdades bíblicas. Tem que haver uma consciência da autoridade da palavra. É a palavra. Tem um homem de Deus que fez os comentários da Bíblia do estudo pentecostal, Donald Stamps, um americano que cumpriu parte do seu ministério aqui no Brasil, em Campinas. Um homem de Deus fez os comentários da Bíblia de estudo pentecostal. Um homem que foi acometido de câncer e chamou a igreja para orar por ele, para que ele fosse curado. Mas enquanto ele estava doente, ele estava ainda fazendo os comentários, da Bíblia de estudo pentecostal. E quando ele terminou os comentários, ele conseguiu concluir os comentários da Bíblia de estudo, ele faleceu. Ou seja, o povo orou para Deus e Deus sustentou ele até que ele acabasse a sua obra, aquilo que Deus chamou para ele fazer. Interessante que esse homem de Deus, ele tinha um posicionamento. Ele sempre falava assim: a Bíblia é a minha autoridade final. A palavra de Deus é a minha autoridade final. Eu lendo a biografia dele, isso me chamou a atenção. Por quê? Se não for pela palavra de Deus, tudo pode ser jogado fora. Tudo é lixo. Se não for a palavra de Deus que verdadeiramente venha reger as nossas vidas. Tem que haver uma consciência da autoridade da palavra. A reforma protestante foi um retorno à palavra.
Martinho Lutero, ele leu Romanos e ele estava cansado de altos flagelos, de tentar justificar-se com Deus pelas suas próprias forças e por ele mesmo. Não, mas ele leu lá o que Paulo escreveu, que o justo viverá pela fé. Pela fé. Não por aquilo que o justo faz, mas por aquilo que Deus faz. O Martinho amou, desejou essa palavra, respeitou a autoridade da palavra. Os pré-reformadores zelaram pela palavra. E nós também devemos conhecê-la e praticá-la. Jesus venceu Satanás pela palavra. Salmo 119, 4. É um texto que eu gosto bastante também. O autor ele colocou assim: tu nos encarregaste de seguir fielmente tuas ordens. Ou seja, o Senhor estabeleceu a sua palavra para que diligentemente a observemos. E vai ser assim que teremos aí uma vida respaldada pelo Senhor. Em último lugar, reformar segundo a vontade de Deus é construir visando um bem maior. Construir nesta terra, mas visando a eternidade. Se nós estamos colocando o nosso coração só neste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. A vida neste mundo tem que ser vivida à luz do mundo vindouro. O que Paulo declarou lá em 2 Coríntios 4:18? Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, acabam. Por mais que nós vivamos aí 70, 80, 90 anos, o negócio é efêmero, é curto. Mas aquilo que Deus tem para nós é eterno. Então, não atentando nós nas coisas temporais, nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as temporais são finitas, mas as coisas que não se veem são eternas. Para encerrar, vamos ver Mateus 6:20. Mateus 6:20. Mateus 6:19 e 20. Vamos lá. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajunte seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Versículo 21. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Amém, gente?